Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quero compartilhar convosco nesta manhã uma mensagem da Palavra de Deus, cujo tema é os 3 sustentáculos da vida de Abraão. Os 3 sustentáculos da vida de Abraão. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 12. Vamos ler os versículos 7 e 8. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. E depois vamos ler Gênesis capítulo 26, versículo 15 e 18. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8 diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 26, versículos 15 e 18. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 3 coisas davam sustentabilidade e marcaram fortemente a vida do nosso pai na fé, que o tornaram um dos homens mais privilegiados e abençoados da história, como por exemplo, em Tiago no capítulo 2, no versículo 23, Abraão tornou-se amigo de Deus. Em Gênesis 17, no versículo 5, teve seu nome mudado de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Em Gênesis capítulo 18, Abraão foi visitado pelo Senhor em sua tenda. Em Gênesis no capítulo 21, do versículo 1 ao 5, Abraão foi abençoado com um filho na velhice. Em Gênesis capítulo 24, no versículo 1, a Bíblia diz que Abraão foi abençoado em tudo, na família, nas finanças, nos sonhos e na sua vida espiritual. Frutos de sua consagração e fidelidade, sustentadas por 3 colunas ou 3 sustentáculos em sua vida. O primeiro sustentáculo, ou a primeira coluna que Abraão tinha e possuía na sua vida, era o altar. E quando eu falo de altar, eu falo de sacrifícios. Na Bíblia, sacrifício significa basicamente uma oferta oferecida a Deus. E no contexto do culto judaico, por exemplo, essa oferta consistia de animais imolados, alimentos, bebidas e incenso. O sistema de sacrifícios era uma parte fundamental da adoração em Israel. Os crentes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios regulares ao Senhor. Já no Novo Testamento, Cristo é apresentado como o nosso sacrifício perfeito. Altar também fala de ofertas. A oferta é um retrato fiel do coração do ofertante para com Deus. A oferta é um símbolo da confiança que temos nele. Altar também fala de louvor. E o louvor é uma expressão de reconhecimento das virtudes de Deus. O louvor exalta as virtudes de Deus. O louvor é a linguagem do povo de Deus. Altar também se refere a estabelecer pactos com Deus. Quando eu falo de altar, eu estou falando de estabelecimento de pactos com Deus. E todos os antigos pactos relatados na Bíblia já apontavam para a existência de Cristo. Eles tinham como objetivo anunciar a Cristo. Os pactos de Deus para com o homem são 8. O primeiro é o pacto edênico, feito com Adão. O segundo é o pacto adâmico, feito com Adão e Eva.
depois de sua desobediência. O terceiro pacto é o pacto com Noé, feito depois do dilúvio. O quarto é o pacto feito com Abraão, o qual foi confirmado a seu filho Isaque e a seu neto Jacó. O quinto pacto é o pacto mosaico, feito com Moisés depois do Êxodo. O sexto é o pacto palestínico, feito com Israel. O sétimo pacto é o pacto davídico, feito com Davi. E o oitavo pacto é o pacto que corresponde ao período que seguirá a manifestação de Cristo. Então, altar se refere a estabelecimento de pactos com Deus. Altar também fala de adoração. E a adoração cristã não é um sistema religioso, não é um serviço de adoração, não é um culto público, não é um período de louvor. Embora possa incluir tudo isso, mas a legítima adoração cristã é uma relação pessoal e íntima com Deus. A palavra adoração em hebraico é avodá, e aqui fica uma observação muito interessante, muito legal, porque a raiz da palavra avodá é avod, que significa servir, serviço, trabalhar. A mesma palavra para adorar a Deus é a mesma palavra para trabalho. Então, o que quer dizer adoração? A adoração nada mais é do que o serviço a Deus, trabalhar para Deus. Quando você está fazendo algum serviço para Deus, então logo você está adorando a Ele. Um estudo sobre o trabalho nos evangelhos aponta que das 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122 foram no local de trabalho. Das 52 parábolas que Jesus contou, 45 tinham o local de trabalho como contexto. Jesus nunca abordou a divisão entre o sagrado e o profano. Jesus nunca abordou a separação entre o sagrado e o secular, porque tal divisão nunca existiu no pensamento judaico. Os judeus entendiam que tudo o que eles faziam no trabalho ou na sinagoga era para ser feito para a glória de Deus. E tudo que o cristão faz nos dias atuais tem que ser feito para a glória de Deus. Se você prega, meu irmão, é para a glória de Deus. Se você canta, minha irmã, é para a glória de Deus. Se você lidera algum departamento na igreja, é para a glória de Deus. Se você dirige alguma igreja, é para a glória do Senhor. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. E este é o porquê da qualidade ser tão importante para os trabalhadores judeus. Eles não estão trabalhando apenas para eles mesmos, mas também como adoração a Deus. Um dos grandes resgates da reforma protestante foi a afirmação da dignidade de todas as ocupações honestas e trabalho como vocações. Na tradição judaica, o pai judeu seria considerado negligente ou um irresponsável se ele não ensinasse ao seu filho uma ocupação. E a maioria dos rabinos também tinham uma ocupação, uma profissão. Por exemplo, o rabino Shaul Paulo era fabricante de tendas. O trabalho não é, como alguns assumem erroneamente, o resultado da queda. O trabalho era parte das atividades de Adão e Eva no Éden, antes deles pecarem. Eles tinham que trabalhar o jardim e cuidar dele. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então, adorar a Deus é render-se. Adorar é reconhecer a nossa inferioridade e a superioridade de Deus.
colocando-nos à sua inteira disposição. A adoração tem a ideia básica de submissão. Já no Novo Testamento, o grego usa a palavra proskineio, e o sentido é o de prostrar-se diante daquele que é o maior. A palavra adorar no Novo Testamento vem do termo grego proskineio, e o sentido é o de prostrar-se diante daquele que é o maior. Nesta manhã você está prostrado diante daquele que é maior do que Adão, Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Nesta manhã, meu irmão, você está prostrado diante daquele que é maior do que Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Nesta manhã, minha irmã, você está prostrada diante daquele que é maior do que Samuel, Davi, Salomão, que é maior do que os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Nesta manhã, meu irmão, você está prostrado diante daquele que é maior do que a enfermidade que te assola, que é maior do que o desemprego que te desespera, que é maior do que a perseguição que te aflige. Nesta manhã, você está prostrado diante daquele que é maior do que a morte. Adoração é prostrar-se diante daquele que é o maior. E no altar, o interessante é que no altar se manifesta a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é insubstituível. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 2: enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Verso 3: vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. No versículo 15, Moisés, quando ele ouve essas palavras do Senhor, no versículo 15 de Êxodo capítulo 33, Moisés abre a sua boca e diz: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Moisés, ele entendia que a presença de Deus é insubstituível. Moisés não queria anjo, mas Moisés queria a presença de Deus com ele. Meu irmão, se você precisar de um mecânico, se você precisar de um pintor, de um eletricista, de um dentista, ou até mesmo de um advogado, e quando um desses profissionais não puderem te atender, outro vem e o substitui. Tudo porque pessoas são substituíveis. Se a igreja está esperando um famoso pregador, mas ele não pode vir, se a igreja está aguardando um famoso cantor e ele não puder comparecer, Deus levanta outro para pregar, Deus levanta outro para cantar, e Deus realiza a sua obra, porque pessoas são substituíveis. Mas nada, guarde isso nesta manhã, nada substitui a presença de Deus. Deus prometeu enviar um anjo, mas Moisés não abre mão da presença de Deus. Anjo é bom, mas não substitui a presença do Senhor. Homem algum substitui a presença de Deus. A igreja não pode abrir mão da insubstituível presença do Senhor. No altar
se manifesta a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é insubstituível. E Moisés entendia isso. Além de insubstituível, a presença de Deus também é renovadora. Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 4, no versículo 16, disse: por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Então, quem permanece renovado não perde o ânimo. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 14, ele disse: pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. O interessante é que a palavra desperte, aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 14, vem do termo grego egeiro, que significa levantar-se da preguiça e da letargia. Desperte aqui no grego significa despertar do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida. Desperte aqui significa produzir ou ser produtivo. O interessante é que quando eu olho para dentro da Bíblia, eu me deparo com alguns tipos de sonolências. Por exemplo, quando eu olho para dentro da Bíblia, eu me deparo com o sono da imprudência. A sonolência de Sansão em Juízes capítulo 16, no versículo 19. Tal sono lhe custou a moral, a honra, a força e por fim a própria vida. Quando olho para a Bíblia, eu me deparo com o sono da indiferença. A sonolência de Jonas, em Jonas no capítulo 1, no versículo 5, tal sono lhe custou densas tempestades e terríveis prejuízos aos que estavam em sua companhia. Quando olho para a Bíblia, eu vejo o sono da displicência. A sonolência dos apóstolos em Lucas, no capítulo 22, do versículo 43 ao 46. Tal sono lhe custaram o privilégio de contemplarem uma visão celestial e angelical. E quando olho para a Bíblia, eu vejo o sono da distração. A sonolência de Eutico. Atos capítulo 20, no versículo 9. Tal sono lhe custou uma horrível queda e, consequentemente, sua própria vida. Nesta manhã, Deus nos exorta a sermos produtivos na sua obra. O desejo de Deus nessa manhã é para que nós sejamos produtivos. Seja produtivo, meu irmão. Seja produtivo na igreja onde você congrega. Seja produtivo dentro da tua casa. Seja produtivo na escola ou na faculdade que você estuda. Seja produtivo na rua ou no bairro onde você mora. Seja produtivo na empresa onde você trabalha. Seja produtivo para a glória de Deus. O primeiro sustentáculo da vida de Abraão era o altar. A segunda coluna que sustentava a vida do patriarca Abraão era a tenda. E quando eu falo de tenda, eu estou falando de um lugar de proteção. Quando eu falo de tenda, eu estou falando de união familiar. A tenda era um lugar para meditação na palavra de Deus. E segundo a tradição judaica, em sua tenda Sara ensinava as mulheres a servirem a Deus, enquanto Abraão pregava aos homens que lhe visitavam. Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16,
que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E no verso 17, Paulo continua dizendo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tenda era um lugar para meditação na palavra de Deus. E Paulo disse em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça e para a correção. Eu quero chamar a sua atenção para o termo, verbete, correção, que está em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16. Essa palavra correção aqui no grego significa colocar em ordem, reparar, restituir. Correção aqui no grego significa restaurar algo à sua devida condição. Correção aqui significa colocar no lugar um objeto que havia caído. Correção em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, significa ajudar alguém que havia tropeçado a se colocar em pé novamente. E nesta manhã a palavra de Deus está te erguendo novamente. Nesta manhã, meu irmão, a palavra do Senhor está te curando, te sarando, te confortando, te exortando, te consolando. Nesta manhã, a palavra do Senhor, meu irmão, está te fortalecendo. Nesta manhã, a palavra de Deus está te colocando de pé na presença dele. Tenda, lugar de meditação na palavra do Senhor. Quando eu falo de tenda, eu também falo da reunião de culto a Deus. A igreja é a nossa tenda. Quando eu falo de tenda, eu também falo da união da família de Deus. O salmista disse no Salmo 133, do verso 1 ao 3: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O interessante nesse texto é que quando Moisés consagrou seu irmão Arão como sumo sacerdote, Moisés não usou o óleo só para ungí-lo, mas Moisés derramou o óleo sobre a fronte de Arão, de maneira que o óleo descesse sobre a barba e a orla do manto. Escute, a fronte representa também a cabeça, e a cabeça é o centro vital da existência, comandada pelo cérebro. A barba era o símbolo da honra e do respeito. Já a orla do manto era o emblema da honestidade e do pudor. Agora observe que o verbo derramar, aí conjugado no passado, derramou, significa que o mesmo jorrou, isto é, sem parcimônia, sem reservas, o óleo sobre a cabeça, e tão abundante foi que desceu pela sua barba. Daí a alusão, e que desce sobre a barba de Arão. Agora escute, o interessante é que na tradução da Bíblia Vulgata, a Bíblia Vulgata é a tradução latina da Bíblia, que foi compilada por São Jerônimo no século V e autenticada pelo Concílio de Trento no século XVI. Então, na Bíblia Vulgata significa também a versão de um texto considerado autêntico e com mais divulgação popular. E na Bíblia Vulgata entende-se por cabeça.
Na Bíblia Vulgata, entende-se por cabeça o ouvido, a visão, o paladar, o olfato, as mãos, ou seja, o tato. Então, na Bíblia Vulgata, a fronte, a cabeça, também se refere aos 5 sentidos do ser humano. E o óleo derramado simboliza a purificação dos mesmos. Então, quando o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, os seus 5 sentidos foram ungidos, foram purificados. Então, quando o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, a sua audição foi ungida. Arão tinha azeite na orelha. E ter azeite na orelha é ter habilitação para ouvir a voz de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 29, está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando olho para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, do versículo 10 ao 13, eu me deparo com o profeta Elias, o tisbita. E Elias tinha os seus ouvidos ungidos, pois soube discernir a voz do Senhor. Em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 10 ao 13, a Bíblia diz assim: Elias respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Versículo 11: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Versículo 12: depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Verso 13: quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que fazes aqui, Elias? Elias tinha a sua audição espiritual ungida. Elias tinha azeite na orelha e ele soube discernir a voz de Deus. A Bíblia diz que passou um forte vento e Deus não estava no vento. Passou um terremoto, Deus também não estava no terremoto. Veio fogo, Deus também não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e delicada, um suave sussurro. E quando Elias ouviu aquela voz, ele cobriu seu rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Tem gente que Deus está falando e ela não está ouvindo. Tem gente que Deus está falando e ela não está entendendo. Tem gente que Deus está falando e ela não está compreendendo. Nesta manhã, meu irmão, o Espírito Santo está aplicando azeite na tua orelha para você saber discernir a voz de Deus. Nesta manhã, o Espírito Santo está aplicando azeite na tua orelha para você ouvir a voz do Senhor. Saiba discernir a voz de Deus. Saiba discernir quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Então, quando o óleo foi derramado sobre a fronte, a cabeça de Arão, a sua visão também foi ungida.
Arão tinha o olho ungido. E ter azeite nos olhos é ter habilitação para contemplar as maravilhas de Deus. Quando eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo que o olho maligno significa inveja, já o olho bom significa liberalidade e misericórdia. O olho na Bíblia é símbolo de conhecimento, de glória, de governo e de fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu me lembro do apóstolo São Paulo, do seu ministério. Paulo escrevendo a sua segunda carta a seu filho na fé Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ouça isso, guardar a fé aqui no grego, quando Paulo fala guardei a fé, no grego Paulo estava dizendo: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ou seja, eu tenho me mantido fiel, tanto no sentido de obedecer a mensagem, como de transmiti-la intacta, sem heresias, sem modismos. Observe que a preocupação de Paulo não é com o sucesso que ele tenha sido, mas a preocupação de Paulo era que ele tenha sido fiel ao Senhor. Paulo não estava preocupado com o sucesso do seu ministério. Paulo não estava preocupado com as honrarias do seu ministério, com os aplausos para o seu ministério. Paulo estava preocupado em ter sido fiel a Deus. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel. Seja fiel ao teu chamado. Seja fiel à tua vocação. Seja fiel ao teu ministério. Seja fiel à tua família. Seja fiel a Deus e à tua palavra. Seja fiel. O terceiro sustentáculo que existia era a vida do pai na fé, Abraão. A terceira coluna que sustentava a vida de fé de Abraão eram os poços. E o que são os poços? Os poços são cisternas para armazenar a água da chuva. E para isso o poço, primeiro, deve estar limpo. Segundo, deve estar cheio. E quando eu me refiro ao suprimento de água, o suprimento de água na Bíblia representa a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 26, diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Observe que em várias partes da Bíblia a água é interpretada como um elemento da natureza que simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada com a água, ou seja, a palavra de Deus é a água que lava e purifica o homem. Em grego, a palavra traduzida por lavar ou lavação, aqui no versículo 26 de Efésios 5, tem o mesmo sentido de pia ou bacia, ou seja, o lavacro. Se você ler Êxodo capítulo 30, do versículo 18 ao 21, lá no Antigo Testamento havia no tabernáculo a bacia de bronze. Os sacerdotes usavam o lavacro, que era um tipo de bacia ou pia, para se lavarem de toda contaminação terrena. E quando eu olho para o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 20, eu me deparo com a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela tocou na palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus 9, 20: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Observe aqui que no verbo grego, essa mulher fez mais do que tocar.
ela simplesmente agarrou, ela pegou na orla das vestes de Jesus. E a palavra orla aqui vem do termo grego kraspedon, que significa uma orla de lã torcida. Se você ler em Números no capítulo 15, do versículo 38 ao 41, você vai ver que uma orla era requerida em cada um dos 4 cantos da vestimenta externa. Em Mateus no capítulo 23, no versículo 5, a Bíblia diz que os fariseus consideravam orlas como marcas especiais de santidade e procuravam aumentá-las. Um fio de cada orla tinha que ser azul escuro, para lembrá-los da sua obrigação de cumprir a lei, a Torá, a palavra de Deus. E é importante observar também que em cada franja do talit contém 8 tranças que simbolizam os órgãos humanos considerados portas da alma. O primeiro é o coração, o segundo são os olhos, o terceiro são os ouvidos, o quarto é a boca, o quinto o nariz, o sexto são as mãos, o sétimo os pés e o oitavo são os órgãos genitais, expressando assim um nível maior de vigilância. Então aquela mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, ela sabia que o azul escuro que estava na orla das vestes de Jesus representava a palavra de Deus. Então eu logo observo que aquela mulher, quando ela foi até Jesus, ela não foi somente buscar a cura, o milagre, não. Mas ela também foi buscar a palavra de Deus. Infelizmente, muitos hoje em dia vão para a igreja atrás somente da cura. Muitos hoje em dia vão para a igreja atrás somente do milagre, da bênção, mas não vão em busca da palavra do Senhor. Nessa manhã, meu irmão, faça igual a essa mulher. Busque a cura, mas também busque a palavra. Nesta manhã, busque o milagre, mas também busque a palavra. Nesta manhã, busque a bênção, a porta aberta, mas também busque a palavra de Deus. Esta palavra que no Salmo 119, no verso 105, é lâmpada para guiar. E nesta manhã a palavra do Senhor está guiando os seus passos, meu irmão. Esta palavra aqui em Isaías, no capítulo 55, no versículo 10, é chuva e neve para refrescar. E nesta manhã a palavra de Deus, que é chuva e neve, está refrescando a sua alma aflita, meu irmão. Esta palavra que em Mateus capítulo 4, versículo 4, é pão para os famintos. Nesta manhã a palavra do Senhor, que é pão, está matando a sua fome espiritual. Esta palavra aqui em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, é espada para cortar. Nesta manhã a palavra de Deus, que é espada, está cortando laços de morte no bairro aonde você mora. Nesta manhã a palavra de Deus, que a espada, está cortando laços de morte na escola ou na faculdade aonde você estuda. Nesta manhã a palavra de Deus, que a espada, está cortando laços de morte na empresa onde você trabalha, lá dentro da sua casa, no seio da tua família. É a palavra de Deus que é a espada. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Água na Bíblia representa a palavra de Deus. E essa palavra é espada. E ela está cortando laços de morte nesta manhã. Água na Bíblia também
representa, para nós terminarmos essa mensagem, o Espírito de Deus. A água é um dos elementos mais importantes para o homem. Afinal, a maior parte do corpo é constituída por água, cerca de 70%. Podemos passar um mês inteiro sem comida, mas uma semana sem água pode ser fatal. A água é a bebida mais saudável que existe. Ela é diet, ela é light. E o Novo Testamento utiliza a água para representar tanto a palavra de Deus como o Espírito Santo. E a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo concede esperança. Paulo diz em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Interessante que a palavra esperança aqui no grego é elpis. E esse termo grego elpis significa uma firme convicção, significa uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. E nesta manhã eu profetizo, meu irmão, que coisas boas e grandes da parte de Deus estão vindo para a sua vida e para a sua família. O Espírito Santo também, ele glorifica a Cristo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14, ele me glorificará porque lhes contará tudo que receber de mim. O Espírito Santo glorifica a Cristo, revelando-o ou tornando-o conhecido. A obra do Espírito Santo é apresentar ao mundo Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Jesus tem de estar no centro de tudo. Vou repetir: Jesus tem que estar no centro de tudo. Meu irmão, quer ter sucesso, quer ser próspero em todas as áreas da tua vida? Coloque Jesus no centro. Coloque Jesus no centro. Coloque Jesus no centro dos teus negócios. Coloque Jesus no centro do teu casamento. Coloque Jesus no centro dos teus estudos. Coloca Jesus no centro dos teus projetos. Coloca Jesus no centro do teu ministério. Coloca, meu irmão, Jesus no centro da tua vida. Quer crescer, quer ter sucesso? Coloca Jesus no centro da tua vida. E para terminar, o Espírito Santo, ele guia. Romanos 8,14, Paulo disse: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra guiar aqui vem do termo grego ago, que significa guiar, conduzir segurando com as mãos, levar deste modo ao destino final. A palavra guiar aqui no grego, em Romanos 8,14, significa seguir acompanhando até algum lugar. Nesta manhã, tenha certeza de uma coisa: o Espírito Santo te segura pelas mãos e te guia por um caminho de vitórias, meu irmão. Nesta manhã, o Espírito Santo te segura pelas mãos e te guia por um caminho de vitórias, por um caminho de conquistas, de milagres, de curas, de bênçãos. Nesta manhã, o Espírito Santo te segura pelas mãos e te guia por um caminho de portas abertas. A vida do pai na fé, Abraão, era sustentada por essas 3 colunas: o altar, a tenda e os poços. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. E até o próximo vídeo.